Vamos dar início à nossa aula hoje da IBD, vamos orar ao Senhor e depois vamos partilhar um pouquinho sobre esse tema que são os ofícios de Cristo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta escola, ainda que em ambiente de sala de aula, informal, mas estamos ao redor da Tua Palavra, porque esse dia pertence ao Senhor e é o dia santificado para, como igreja, nos dedicarmos mais e mais ao ensino da Tua Palavra, à oração, a uma vida de reflexão quanto à nossa vida diante de Ti, nossa piedade, a glória devida ao Teu santo nome, e também, ó Deus, tempo de descanso das nossas atividades e recreações semanais, e ao mesmo tempo atos de misericórdia. Obrigado, Senhor, por isto, e pedimos para que o Senhor nos traga a lembrança daquilo que a Tua Palavra já nos ensina há tanto tempo, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria nessa aula falar sobre os ofícios de Cristo. E nós sabemos que os ofícios de Cristo, eles, de fato, estão preditos ou vividos lá no Velho Testamento. Os ofícios de Cristo, portanto, são o sacerdócio, a profecia ou profeta, o sacerdócio, a atuação de profeta e o reinado, o rei. Então, Jesus, ele é sacerdote, profeta e rei. E eu gostaria de trazer esse estudo, esse entendimento, a partir daquilo que podemos chamar de comprovação ou de manifestação pública destes ministérios. Agora, é importante a gente pensar que esses ministérios, eles são ou estão presentes no Velho Testamento. No Velho Testamento nós tínhamos o sacerdote, que era uma atuação específica, temos os reis, que era uma atuação específica, e temos os profetas, que eram atuações específicas. E é importante pensar que esses três ministérios no Velho Testamento, eles traziam a imagem do pastoreio. Isso é muito interessante. Lá no Velho Testamento, quando fala sobre pastores, já viram aqueles textos que falam sobre pastores, né? Israel é como um rebanho que não tem pastor, fala dos pastores que comem a gordura da ovelha, que tiram a sua lã, que exploram. Já vi muito pregador tratar desse texto aplicando ao pastor da igreja. E não há muito problema com relação a isso no que diz respeito a uma aplicação mais ampla. Mas essas expressões, pastor, no Velho Testamento, era a pessoa do rei. O rei, ele de fato, ele traz esse paralelo entre aquele que cuida das ovelhas. Por isso, ao tratarmos do Salmo número 23, esse salmo ele está apontando para a Cristo como o rei. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele utiliza essa expressão, Davi sabia porque ele era rei e ele sabia que era um pastor diante do povo. O que eu quero dizer com isso? É que estes ministérios, incluindo o ministério real, eles existiam para o exercício do pastorado, para o pastoreio do povo de Deus. O profeta era aquele que falava, o sacerdote era aquele que intermediava e o rei era aquele que protegia. Essas três atuações, elas apontavam para o pastoreio de Cristo sobre o povo. Agora, é importante a gente pensar também, porque somos tentados a chegar à seguinte conclusão. Esses ministérios estão no Novo Testamento para que depois Cristo pudesse exercê-los no Novo Testamento. Não. A ordem não é esta. Esses ministérios, eles existem no Velho Testamento porque derivam de Cristo. É a manifestação de Cristo no Velho Testamento.
Quando olhamos para o rei, para o sacerdote, para o profeta, estes ministérios, na verdade, eles decorrem, eles derivam, ainda que de maneira imperfeita, porque eram exercidos por homens pecadores, mas eles derivam do ministério de Cristo. Então não é que esses ministérios do Velho Testamento, eles impulsionaram o trabalho de Cristo, subsidiaram o trabalho de Cristo. Não, é exatamente o contrário. Cristo é quem vai subsidiar, é quem vai proporcionar, vai possibilitar o exercício desses ministérios no Velho Testamento. Aí nós temos a centralidade de Cristo e a forma como ele age sobre nós. Um detalhe importante também é que, e nós vamos trazer isso já no nosso estudo, é que estes ministérios, eles possuíam pontos em comum quanto à consagração. E talvez um ponto que nos chama a atenção é a unção com óleo. Então o profeta, a exemplo do que Elias faz com Eliseu, de que o Eliseu ele é convocado para fazer com os outros profetas que vieram depois de si, era por meio da unção. O sacerdócio também era por meio da unção. E o rei era por meio da unção. Vejam que esses ministérios, eles possuem, na sua manifestação, elementos comuns. Porque derivam de uma única pessoa, que é Cristo. Aquele que aglutina em si perfeitamente estes ministérios. Agora, o que eu quero trazer nessa manhã, para a gente pensar um pouquinho sobre esta obra de Cristo no Novo Testamento, é a maneira como Deus demonstrou em seu Filho este ministério à igreja, Cristo estando aqui. Será que existe algum evento? Porque veja, para ser rei no Velho Testamento, para que haja o reconhecimento do ministério real, havia um ritual. Para que se reconhecesse o ministério sacerdotal, havia um ritual. Para que se reconhecesse o ministério profético, havia um ritual. A pergunta é, será que esses rituais do Velho Testamento, eles também apontaram para Cristo? Mostrando que ele, como homem, porque é o Deus encarnado, então é 100% homem, ele também estaria sujeito a esses rituais para a manifestação do ministério que lhe é inerente? A resposta é simples. A resposta é sim. Os 3 ministérios de Cristo, eles trazem uma manifestação pública de que ele é o verdadeiro sacerdote, ele é o verdadeiro profeta e ele é o verdadeiro rei. Agora, quais são os elementos contidos nessa manifestação pública? Não sei se vocês estão me entendendo. Para que Cristo deveria ser reconhecido como rei, como profeta, como sacerdote pelo povo. Esse reconhecimento no Velho Testamento vinha por rituais. Será que existem rituais do Novo Testamento aplicados a Cristo? Ou simplesmente ele veio e ele já trazia isto e o povo, ainda que não soubesse, ficaria sabendo depois? Não. De fato, essas atuações do Velho Testamento, elas também apontavam para aquilo que iria acontecer com Cristo. E esses rituais, no Novo Testamento, eles vão trazer 3 elementos. Preste atenção nisso. O primeiro elemento é que esses ministérios de Cristo foram credenciados publicamente diante de testemunhas, de pessoas. E isso é óbvio, né? Porque se é para credenciar publicamente, então você tem que ter testemunha, você tem que ter pessoas que estão presentes e podem testificar de que de fato Cristo, ele é profeta, sacerdote e rei. O segundo elemento que nós vamos encontrar é a certificação. O que eu quero dizer com isso? Um ritual. Há um acontecimento específico que aponta diretamente para aquele ministério. Isso é muito interessante. Que é o próprio ritual. Há um ritual, há um comportamento, há atitudes, práticas que são realizadas que vão mostrar que Cristo é sacerdote, num outro momento ele é profeta, no outro momento ele é rei. Então esses 3 ministérios,
o profeta, o sacerdote e o rei, eles são comprovados publicamente porque é feito diante de testemunhas e há um evento específico que aponta para aquele ministério. E o terceiro elemento que vai ser comum nesses três instantes na vida de Cristo é Deus Pai se manifestando audivelmente. Ou seja, aquelas testemunhas que presenciam aquele ritual, eles vão ouvir com os seus ouvidos humanos a voz de Deus Pai dizendo que o Filho é verdadeiramente sacerdote, verdadeiramente profeta e verdadeiramente rei. Então vamos trazer isso na nossa mente. Esses três elementos que são encontrados nesta ratificação do ministério de Cristo. Testemunhas, o evento que aponta para o ministério e a voz de Deus falando dos céus. Então vamos lá. Quando é que nós encontramos o ministério sacerdotal de Cristo? Abra sua Bíblia em Mateus 3, 3 a 17. Mateus, capítulo 3, de 3 a 17. De 13 a 17. Mateus 3, de 13 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João, o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Para entendermos de fato o que encontramos aqui, convido você a abrir em Êxodo 29, do verso 4 ao verso 7. O interessante seria ler todo o capítulo, porque traz com detalhes aquele ritual importante no Velho Testamento, mas nós, por questão de tempo e por uma atuação mais didática, nós vamos ficar apenas do verso 4 ao verso 7, do capítulo 29 de Êxodo. Êxodo 29, de 4 a 7, diz assim: Pôr-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então, tomarás o óleo da unção, e lhe o derramarás sobre a cabeça, e assim o ungirás. Ora, para que entendamos isto, vamos lá para o verso número 1 do capítulo 29. Isto é o que lhes farás para consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Tomam. Êxodo 29. Não, isso, eu li, mas aí agora eu estou indo lá para cima. Vamos para o verso 1. Eu li para falar sobre Êxodo 29, é isso mesmo, né? É Êxodo 29. Não, Êxodo 29, vamos ler o verso 1. Ok? Então é o que lhes farás. É esse aí o texto? Ótimo. Para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Tomam um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e no cesto os trarás também o novilho e 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os... Leia aí o restante, por favor. E os
De novo. E os com... Preste atenção nisto. A Escritura Sagrada diz: trarás para a tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Bem, o que nós encontramos aqui nesse ritual em Êxodo? Chamaram Arão e seus filhos, trouxeram para a frente da congregação. Então, nesse momento, eles vão agora trazer animais para serem sacrificados pelo pecado destes homens. Depois eles recebem um banho público. Publicamente, eles são, como diz lá no norte, banhados. Eles têm água sobre si. Depois, eles são revestidos de glória. Porque a vestimenta sacerdotal, ela deveria, para o povo, manifestar a glória de Deus. Veja só, você já percebeu que no Velho Testamento, quando o sacerdote ele se dirigia ao povo, ele usava uma roupa suntuosa, uma roupa real, uma roupa que manifestava a glória. Agora, quando ele ia à presença do Senhor, ele ia apenas com vestimentas rústicas. Porque quando ele ia diante do Senhor, ele estava representando o povo. Mas quando ele vinha para diante do povo, ele estava representando a Deus. Então, primeiro, um banho. Depois, primeiro, o sacrifício, o banho, a glorificação pela roupa e, por fim, a unção com óleo. Ora, onde que isto vai se encaixar no batismo de Jesus? Quando olhamos aqui, voltando para Mateus capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor, depois de toda aquela discussão com João, diz o seguinte, a palavra de Deus, verso 16 do capítulo 3 de Mateus. Batizado Jesus saiu logo da água. Ele recebeu um banho público. E eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Aqui há a manifestação da glória de Deus e há a manifestação da unção de Deus sobre a vida de seus filhos. A glória, os céus se abrem, e o Espírito Santo, representado no Velho Testamento pelo óleo, ele desce sobre o Filho. E essa glorificação, ela acontece com contundência quando diz no verso 17, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, vírgula, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Aqui nós já vamos tratar de um ponto que é polêmico em alguns meios evangélicos, né? Porque a pergunta muitos fazem por que Jesus foi a João Batista para ser batizado? Aí você vai encontrar uma série de respostas, né? Uns dizem que Jesus fez isso como exemplo, porque no futuro as pessoas seriam batizadas, mas isso não se sustenta na Escritura Sagrada. Outros dizem que Jesus ele foi ali representar o arrependimento, mas isso também não se sustenta porque Cristo não tinha pecado. Se lá no Velho Testamento eles tinham que matar o cordeiro para o pecado de Arão e seus filhos, aqui nós temos o próprio cordeiro que tira o pecado do mundo. Então não faz nenhum sentido. Agora, quando nós entendemos que aqui há uma palavra específica do Senhor Deus, onde todos ouviram, quando ele diz, este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, vamos descobrir que o ministério sacerdotal era o ministério que estava no meio entre o povo e o Senhor. Como eu disse outrora e repito, o sacerdote, quando ele representava o Senhor Deus para o povo,
ele se manifestava com toda a pompa e glória na sua vestimenta. Quando ele representava o povo diante do Senhor, ele ia com roupas simples, mostrando a miséria do povo. O sacerdote é aquele que está no meio. E para que ele exercesse esse ministério, era necessário que Deus tivesse prazer nele. Senão ele não aceitaria. É óbvio que no Velho Testamento, o Senhor Deus não tinha prazer intrinsecamente naqueles sacerdotes, como Arão, seus filhos e os demais. Mas o prazer de Deus está no seu Filho. Porque quando o Senhor Deus olhava para o sacerdote no Velho Testamento, obviamente, ele estava ali contemplando o mediador que é Cristo, o sumo sacerdote sobre todos. Então nós temos a resposta. O batismo de João não foi outra coisa, senão aquilo que o próprio Cristo nos fala no verso 15. Ele diz assim, mas Jesus lhe respondeu, porque João ficou meio desesperado, porque ele reconhece ali a presença do Senhor da glória, ele vem em direção a João Batista para receber batismo, e João diz, não, Senhor, de forma nenhuma, eu não sou nem digno de me encurvar e tirar suas sandálias. Eu é que deveria ser batizado por ti. Eu é que deveria ter o meu ministério credenciado por ti. Mas aí Cristo então responde para ele dizendo que toda a justiça, tudo o que havia sido predito no Velho Testamento, deveria se cumprir em Cristo. Então nós temos testemunhas, porque viram. Nós temos a certificação, que é o ritual, o banho, a glorificação e a unção. E nós temos a voz de Deus, dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora vamos para Mateus 17, de 1 a 8. Mateus 17, de 1 a 8. E agora já familiarizado com essas fases da manifestação do ministério de Cristo, veja só o que diz do verso 1 ao verso 8. Mateus 17, de 1 a 8. Diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Poderíamos dizer aqui também, para que os irmãos já comecem a entender onde eu quero chegar, eis que lhe apareceram o representante da lei e o representante dos profetas. Ou seja, a Escritura revelada. Lei e os profetas, falando com ele. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, testemunhando. Se quereis, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele, que termina? A ele. Então Deus Pai tem prazer no Filho, se compraz nele, e há uma ordem dizendo, estejam atentos com seus ouvidos naquilo que ele tem a dizer. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. O que nós temos aqui como manifestação do ministério de Cristo? Nós temos testemunhas, que são os discípulos. Nós temos um evento, que é o evento da glorificação, da revelação de Deus e a presença daqueles que representavam a manifestação das Escrituras sagradas, a lei e os profetas. E nós temos uma voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Que ministério nós temos aqui?
Seria o sacerdotal? Não. Porque o sacerdotal já foi lá com João Batista. Seria o de rei? Não. Porque não temos aqui nenhuma manifestação pública que aponta para reinado. O que nós temos aqui é o ministério profético de Cristo. Cristo, ele está sendo credenciado, não no sentido de que era descredenciado antes, mas no sentido de visibilidade, porque ele é o profeta eterno, e dele deriva todos aqueles que exerceram o ministério profético, mas nós temos aqui publicamente o Senhor Deus mostrando as credenciais, é nesse sentido, credenciando o ministério de Cristo, o ministério profético. Por isso que a transfiguração não foi apenas um momento furtivo na vida de Cristo para mostrar a sua glória e para mostrar a sua divindade, mas aquele momento ele existiu para que o ministério profético de Cristo fosse reconhecido por todos que estavam ao seu redor. Agora vamos para Mateus 21. Mateus 21, de 1 a 9. Vimos o ministério sacerdotal, o ministério profético. Agora vamos ver Mateus 21, a partir do verso 1. Do verso 1 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, e aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carne. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão, estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. O que nós temos aqui? Nós temos testemunhas, nós temos um evento. Esse evento, ele não aponta para o sacerdócio. Esse evento não aponta para a profecia. Esse evento aponta para o reinado de Cristo. E temos, portanto, um ritual já predito na Escritura Sagrada no Velho Testamento. A maneira como o rei humilde, montado num jumentinho, iria surgir no meio do povo. Talvez você diga assim: a humildade também está no fato dele estar sobre um jumento. Não necessariamente. O jumento não era visto como um animal de segunda classe. Pelo contrário, os reis andavam de jumento. Se você olhar, por exemplo, para a história do Brasil, você vai ver que Dom Pedro I, Dom Pedro II, quando eles viajavam de um lado para o outro, eles iam de jumento. Dizem as fontes históricas que quando Pedro I ele proclamou a independência do Brasil, ele estava sobre um jumento. Só que hoje não se coloca, porque jumento hoje é complicado. A questão aqui não é o fato de ser um jumento, mas de ser um jumentinho, filho de animal de carga. Nesse aspecto é que encontramos a humildade do rei do universo. Então o que nós temos aqui é um ritual público desta manifestação. Ah, mas eu tenho certeza que você está fazendo uma pergunta. E a voz? Onde está a voz do Pai? Mostrando a glória ao seu nome e a glória do Filho. Este detalhe, por graça do Senhor Deus, está no Evangelho de João. Abra lá. Evangelho de João, capítulo 12.
do verso 27 ao verso 29. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas você vai perceber que no capítulo 12, verso 12, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O contexto é esta entrada triunfal. Então, este é o ambiente. Por isso, no Evangelho, no capítulo 12, aí já a partir do verso 27 até verso 29, diz assim: Cristo dizendo: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Cristo está falando da obra de redenção, e ele, como rei, ele vem para proteger e resgatar o seu povo. Entendam isto. É o rei. O rei não intermediava. O rei não falava, não profetizava. O rei protegia. E Cristo, com a sua obra, traria a proteção do povo diante de Deus Pai. Verso 28, no contexto da entrada triunfal e no contexto dessa palavra que aponta para o rei que protege, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Leiam todos até o fim do versículo a uma só voz, por favor. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A voz de Deus. A voz do Pai. Da mesma forma como no batismo, da mesma forma como na transfiguração. João ressalta, inclusive, dizendo o seguinte no verso 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros que entenderam o que fora dito, eles dizem, outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Jesus como sacerdote, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus como profeta, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Cristo como rei, eu já glorifiquei o meu nome. A glória real está presente. É a manifestação da glória de Deus. É interessante porque lá no batismo, há a manifestação da glória com as roupas reais. Na manifestação profética, há a glorificação do Senhor Deus com o brilho, a luz, a lâmpada, que é a revelação do Senhor. Agora nós temos o rei que se manifesta como protetor, e aquele rei iria dar a sua vida pelo seu rebanho. Lembre-se, no início do estudo eu falei, o rei, no Velho Testamento, era comparado ao pastor, que dá a vida pelas ovelhas. E nesse aspecto, Jesus, então, com a sua alma já começando a se retorcer por conta do que iria passar, ele fala sobre a glorificação. Ele diz, ele brada, no momento em que a sua alma está angustiada, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. E o Senhor Deus responde do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Em outras palavras, filho, em ti meu nome é glorificado. És o Rei de Israel. Portanto, o batismo de Jesus, a transfiguração e a entrada triunfal não são apenas eventos que acontecem na vida do Salvador. Mas como tudo que acontece na vida do Salvador, traz um propósito específico. Mostrar que Cristo é o sacerdote, é o profeta e é o rei. Agora, como que nós podemos entender esses três ministérios de Cristo? Como que podemos entender hoje? Porque no Velho Testamento nós tínhamos grupos separados, distintos, onde um grupo era sacerdote, outro grupo era profeta, outro grupo era rei. Você tinha o rei, o profeta e o sacerdote, cada um exercendo o ministério isoladamente. Temos Cristo, que demonstra a convergência desses ministérios na sua vida, na sua manifestação,
Esses ministérios são credenciados no início do ministério sacerdócio, no meio do ministério profético, no final do seu ministério de rei. Portanto, aquele que intermedia, aquele que fala e aquele que protege. Porque estas são as atuações desses ministérios. E hoje? Cristo, ele ainda exerce esses ministérios? Sim. E Cristo exerce esses ministérios primeiro nele mesmo. Porque ele é o sumo sacerdote. É o que Hebreus vai discutir, mostrando a superioridade de Cristo acima de Moisés. Ele é o profeta, porque é a sua palavra, é o que ele diz. Todas as vezes que um pastor, um pregador, um ministro da palavra e dos sacramentos, ele abre a escritura sagrada no culto solene para expor as escrituras, não é o pregador que fala, é Cristo quem fala. E ele continua, como sempre foi, o rei do universo. Mas o rei que nos protege. Todas as vezes que nós afirmamos, temos um rei, o que nós estamos dizendo é, temos um pastor, temos um protetor, temos aquele soberano forte, rijo e guerreiro, com a sua espada desembainhada, que nos protege de todo o mal. Mas é interessante pensar, irmãos, que esses ministérios de Cristo, assim como eram refletidos na igreja de Cristo no Velho Testamento, eles também se refletem em nós no Novo Testamento. Poderíamos ler vários textos, poderíamos ler a carta aos Hebreus, poderíamos ler afirmações de Paulo, mas eu quero apenas lembrar um texto pequenininho, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, como nós encontramos, capítulo 2, verso 9. O que Pedro está dizendo? Pedro, ele vai trazer um resumo do que nós somos, uma síntese do que nós somos. E ele começa com a eleição, não é? Vós, porém, sois raça eleita, porque, de fato, para nós é o início. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor Deus nos escolheu nele, antes de todas as coisas. Vós, porém, sois raça eleita. E aí ele vai dizer, vocês são sacerdotes reais. Essa é uma expressão que está no Velho Testamento. E essa expressão no Velho Testamento, olha que coisa linda. Essa expressão dita no Velho Testamento foi no momento em que Israel ainda não tinha um rei. Então o que é dito lá é que o sacerdote, ele de fato também trazia a imagem do rei até que o rei fosse ungido em Israel. Portanto, a aplicação desse texto em nós é, literalmente, vós, porém, sois raça eleita, vós sois sacerdotes e vós sois reis. E de fato, irmãos, nós cremos no sacerdócio universal dos crentes. O sacerdote aqui da Igreja Presbiteriana Ponta da Areia não é o reverendo Aurélio. Não são os presbíteros. Você é, por causa do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. E aí nós temos, porque no passado tínhamos apenas os homens exercendo esse ministério, nós temos hoje homens e mulheres que exercem esse sacerdócio porque entram constantemente na presença especial de Deus sem temor, porque entram em Cristo Jesus. Mas nós também somos reis e rainhas. Porque quando Paulo fala acerca da salvação, ele fala que o Senhor, ele vai falar da condição daquele, lá em Efésios capítulo 2, da condição daquele que está no mundo. Depois ele diz então que nós somos transferidos para a glória do Senhor e nós estamos o quê? Assentados com Cristo nas regiões celestes. A ideia é, nós estamos no trono, não porque mereçamos, não porque sejamos alguma coisa, não porque tenhamos algum valor, mas porque nós estamos em Cristo. E em Cristo,
somos reis e rainhas sobre essa terra. E quando Pedro fala que nós somos sacerdotes e nós somos reis, ele vai dizer, a fim de proclamardes. Quem proclama é o profeta. Não há mais hoje em dia aqueles profetas pontuais que tinham a revelação direta do Senhor por sonho, por visão, ou mesmo ouvindo a voz do Senhor. Não há mais isto. Porque esta atuação era específica para a revelação da Escritura Sagrada. Uma vez que a Escritura Sagrada está totalmente revelada, não há mais necessidade dessas atuações. Por isso, eu quero dizer aqui, com bastante responsabilidade, com bastante temor e tremor, mas qualquer manifestação que diga que a pessoa sonhou com Jesus, ela teve uma revelação, isso é mentiroso. Porque a Escritura Sagrada é verdadeira. Ela é a verdade. Eu lembro que surgiu aí um frenesi, dizendo que muçulmanos estavam sonhando com Jesus. E por causa disso estavam se convertendo. E aí, muitos pastores felizes, olha só que manifestação. Gente, isso é mentira. É mentira primeiro porque contemplar o Cristo glorioso mata qualquer um, devido à sua glória e o nosso pecado. Em segundo lugar, porque não há em lugar nenhum da Escritura dizendo que Deus se revela ao ímpio por meio de sonho. Isso é muito simples, muito claro. Portanto, não há mais profetas daquele calibre dos apóstolos, por exemplo, dos profetas no Novo e no Velho Testamento, em que eles recebiam a revelação do Senhor. Não é neste sentido que somos profetas. Nós somos profetas porque nós temos a revelação de Deus escrita. Nós temos a revelação de Deus completa. Às vezes você vê alguns que dizem assim, eu recebi uma revelação do Senhor. E qual foi a revelação, meu irmão? Ele me disse que nós devemos nos amar uns aos outros. Mas isso ele já revelou há mais de 2000 anos. Ele já disse aqui. Não há por que trazer, porque não há nenhuma possibilidade de novidade, porque tudo fora revelado por Deus. Nós somos profetas porque nós proclamamos as virtudes do Senhor por meio da Escritura Sagrada. Os ministros da palavra e dos sacramentos, pela exposição solene da Escritura, e os demais, quando evangelizam, quando discipulam, quando ensinam, estão trazendo a Escritura Sagrada. Por isso, esses ministérios de Cristo, eles não se refletem apenas no Velho Testamento, mas eles se refletem completamente, com toda a sua intensidade hoje, pelo exercício que nós temos. E é importante pensar que da mesma maneira como estes ministérios de Cristo não seria necessário, mas aconteceram para que se cumprisse a Escritura Sagrada, se o Senhor da glória, a fonte perfeita do sacerdócio, da profecia e do reinado, Cristo Jesus, se ele como homem na sua humilhação, ele se submete a demonstrar publicamente que exercia esses ministérios, nós também devemos fazer. E nós devemos mostrar publicamente que em Cristo somos sacerdotes, em Cristo somos profetas, em Cristo somos reis. E quando eu me refiro em Cristo, eu digo que é para Ele, para a glória dEle. Portanto, todas as minhas atuações devem apontar para Cristo. Se sou sacerdote, é porque eu tenho o sumo sacerdote. Se eu sou rei, é porque eu tenho o sumo rei. Se eu sou profeta, é porque eu tenho o grande profeta maior do que qualquer um que já existiu. Por isso eu posso, eu mesmo, entrar na presença do Senhor por meio de Cristo. Eu posso trazer a Escritura Sagrada por meio da exposição fiel daquilo que já fora revelado como voz de Cristo. E eu posso exercer com Cristo o reinado que acontecerá
por toda a eternidade. Por isso, irmãos, eu concluo dizendo, quando nós olharmos para esses eventos, estes acontecimentos, não precisamos mais ficar atônitos, sem saber exatamente o que dizer, sem necessariamente saber o que explicar. Quando alguém perguntar para você, escuta, eu não entendo por que Jesus foi batizado. Eu não entendo por que Jesus teve aquela manifestação com Elias e Moisés. Eu não entendo por que Jesus entrou e houve toda aquela manifestação e Deus Pai fala da glorificação do seu nome, fala que devemos ouvi-lo, fala que tem prazer nele. E aí podemos responder, simples, Cristo está manifestando os seus ministérios publicamente. Diante de testemunhas, diante de um evento que aponta para esse ministério e diante da voz de Deus Pai credenciando. E isto é garantia para que sejamos sacerdotes reais e para que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe no exercício destes ministérios e que o Senhor seja glorificado. Reverendo Oreb, não sei se posso abrir para perguntas. Sim ou não? Pode? Não sei se algum irmão tem alguma pergunta a fazer. Por favor, seja generoso para comigo e faça a pergunta. Pois não, minha irmã. Não, querida, eu